Era novembro, o ano 1975. Uma notícia surgia para chocar todo o Brasil. A apresentadora do programa Fantástico, Leila Cravo, havia sido encontrada nua com vários machucados embaixo de um motel no Rio de Janeiro. De início, alguns diziam se tratar de tentativa de suicídio, mas anos depois, a verdade veio à tona. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje eu trouxe um caso pedido por um dos nossos inscritos. Esse caso abalou o Brasil na década de 70 por se tratar de uma apresentadora muito famosa na época. E hoje você vai descobrir toda a verdade desse misterioso caso que ocorreu com Leila Cravo. E se você está curioso para saber sobre ele, deixa aqui o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para crescermos cada vez mais. Agora, vamos ao caso de hoje. Leila Cecília Fraga Castro nasceu no dia 23 de novembro de 1953 no Rio de Janeiro. Sua família era bastante conhecida, moradores do bairro da Urca, onde Leila passou sua infância. Ela era a filha mais velha do casal Lene e Adalto, e seus irmãos eram conhecidos por Rosa e Kiko. Eram irmãos que tinham uma ótima relação. A família era uma família unida e feliz. Leila tinha uma veia artística e em sua adolescência se interessou por teatro. Ela sempre foi uma menina muito bonita que chamava a atenção por onde ia e com isso acabou chamando a atenção de um diretor francês que gravava um filme na região naquela época. Assim que a viu, o diretor se encantou e a convidou para participar de suas filmagens. Mas como Leila era menor de idade, ela não pôde participar. Após esse fato, outros diretores começaram a notar Leila e começaram a chamá-la para participar de alguns pequenos papéis, nos famosos pornôs chanchados da época. A pornô chanchada era um gênero do cinema brasileiro que produziu uma nova tendência no campo cinematográfico, no questionamento dos costumes e na exploração do erotismo misturado com a comédia. Muitos famosos iniciaram com esse gênero cinematográfico. Seu primeiro papel foi no filme chamado Um Uísque Antes e um Cigarro Depois, que foi em 1970, mas também participou de um filme Uma Pantera em Minha Cama, em 1971. Mas foi em 1973 que Leila foi contratada pela TV Globo, participando da novela O Semideus, e em 1974 ela se tornou apresentadora do programa Fantástico. Leila foi considerada um símbolo sexual dos anos 70, mas dizia não gostar dessa atenção toda por causa de sua beleza. Na verdade, ela queria ser conhecida por seu talento e não por seu corpo. Em novembro de 1975, Leila se envolveu romanticamente com um homem, mas esse homem era casado. Ele era conhecido por Arthur Braga e era um empresário muito conhecido em São Paulo. Leila estava cegamente apaixonada e acreditava que ele abandonaria sua esposa por ela. Seu maior sonho era que ele casasse com ela e que os dois construíssem uma família juntos. Mas depois de tanto tempo esperando que isso acontecesse, ela percebeu que isso nunca aconteceria. As brigas constantes fizeram com que o casal terminasse. Leila então entrou em uma profunda tristeza com o término, mas mesmo assim no dia 10 de novembro de 1975, ela foi até São Paulo participar de uma gravação no programa Silvio Santos, no quadro Quem Sabe Mais, o homem ou a mulher? No programa ela saiu vitoriosa. Assim que saiu do programa, ela e sua amiga Zélia decidiram passar um final de semana em Ilhabela, no litoral norte, e voltaram para o Rio de Janeiro na noite de segunda-feira, no dia 11 de novembro. Ainda muito cansada da viagem, ela decidiu encontrar seu amigo Marco Aurélio Sampaio Moreira Leite, na mesma noite que chegou ao Rio de Janeiro. Marco era um advogado bem-sucedido e conhecido no Rio de Janeiro. Ele era casado e muitas pessoas diziam que Leila e Marco tinham um caso. Mas, segundo Leila, os dois eram só amigos. Naquela noite, eles foram a um bar famoso da região que era frequentado pela elite do Rio de Janeiro. Leila contava ao amigo o quanto estava triste com o rompimento de seu relacionamento. E Marco a convidou para ir até a suíte presidencial do hotel Vips para conversarem melhor. Já dentro da suíte, eles conversaram e bebiam mais algumas garrafas de vinho. Jantaram e por volta das 3 horas da manhã, Marco foi embora. Pagou hospedagem na recepção
e avisou que sua amiga Leila dormiria no hotel naquela noite. O recepcionista ligou para o quarto onde Leila estava e ela parecia estar bêbada, porém pedia mais uma garrafa de vinho. O garçom foi até o quarto por volta das 3h30 da manhã, levando cigarros e vinho, e Leila atendeu a porta nua, enrolada em uma toalha. Ela pegou o vinho e cigarros e entregou toda a louça suja do quarto. Pela manhã, um taxista chamado Genival passava pela Avenida Niemeyer, onde se localizava o Hotel Vips, e viu Leila caindo da varanda do motel. Até a pista, ela rolou de uma ribanceira de 18 metros de altura. Seu táxi quase a atropelou, mas ele conseguiu parar para socorrê-la. Chegando perto do corpo, ele percebeu que a mulher estava machucada e nua. Ele checou seu pulso e percebeu que ela estava viva. Foi então que Genival foi até o motel. Lá dentro, o gerente fechou o estabelecimento para ninguém sair de lá, até que eles acionaram a polícia e a ambulância. Demorou em torno de 1 hora para a ambulância chegar e Leila ficou todo esse tempo na pista inconsciente. A notícia do acidente logo se espalhou pela mídia, já que Leila era uma famosa apresentadora. Leila teve perda parcial de uma das vistas, traumatismo craniano e vários ossos do corpo quebrados. Ela chegou a ficar entre a vida e a morte e passou cerca de 11 dias internada em coma. A mídia estava questionando o que havia acontecido naquela manhã, ainda mais que perto do corpo de Leila foi encontrado um bilhete que ela teria escrito que ela sentia-se abandonada e carente. Com isso, a mídia alegava que se tratava de uma tentativa de suicídio. Leila virava chacota nacional. Por esse ato, as pessoas não entendiam como uma mulher jovem e linda tentaria tirar a própria vida em um hotel. A polícia começou a pegar o depoimento das pessoas. Seu amigo, Marco Aurélio, reforçou o fato dele ter ido embora por volta das 3 horas da manhã do hotel, deixando Leila sozinha. O taxista Genival falou que ele a viu se jogando da varanda do hotel. Não viu ninguém por perto. O garçom também confirmou que ao entregar o vinho em seu quarto, Leila estava bem e sozinha. Como o caso ocorreu na época da ditadura militar, existe uma forte fiscalização em cima dos motéis e hotéis do Brasil. O dono do motel VIP era um coronel chamado Ciro Porto Carreiro, que era uma pessoa muito influente na época e que, pelo que foi relatado, desembolsou uma grande quantia para manter a discrição das pessoas que frequentavam o hotel, que eram da alta elite do Rio de Janeiro. Afinal, imagina, por exemplo, um governador da época estar ali com uma amante e ter isso divulgado. Não dá, né, gente? Tem que prezar pelo sigilo mesmo. No dia do seu aniversário de 22 anos, Leila acordou e em sua primeira entrevista ela afirmava que não tentou o suicídio, mas que o que aconteceu naquele dia havia sido um crime, uma tentativa de homicídio. Mas os investigadores não levaram suas palavras em consideração e não houve investigação. Segundo a imprensa, aquilo era um esquema feito por Leila para se autopromover. Afinal, na década de 70, uma mulher solteira em um hotel não era aceito pela sociedade da época. Um mês após o ocorrido, um jornal da época decidiu investigar tudo o que havia acontecido e o taxista novamente deu uma entrevista para o jornal, mas algumas de suas falas não batiam com as falas anteriores. O taxista tinha alguns envolvimentos com a polícia por violência doméstica e até mesmo tentativa de homicídio. E foi descoberto que ele era amigo de várias pessoas que trabalhavam lá no Motel Vips e que frequentemente essas pessoas pediam seus serviços de taxista para o hotel. O garçom do hotel foi entrevistado pelo jornal e também foi descoberto que ele, na verdade, era o segurança do hotel e não o garçom. E ele dessa vez disse que não teria nem visto Leila naquela noite. Muitas coisas pareciam não ter consistência com os primeiros depoimentos. Esse jornal foi o único que na época divulgou que tudo o que aconteceu com Leila teria sido realmente uma tentativa de homicídio. Outro taxista também apareceu na história e ele teria dito que foi ele que encontrou o corpo de Leila na pista. E o seu relato não batia com o relato do taxista Genival. Na época, a família de Leila se negava a falar sobre o caso, até que sua irmã Rosa veio a público dizendo que suspeitava que a irmã teria sido abusada pelos garçons do motel, pois ela tinha uma amiga que frequentava aquele motel e que essa amiga teria contado que os garçons costumavam ficar olhando os casais tendo relações sexuais.
Ao ouvir o depoimento da irmã, o coronel dono do hotel veio a público dizendo que aquilo era uma mentira e que seus funcionários eram inocentes. Porém, em nenhum momento ele autorizou seus funcionários a dar qualquer informação sobre o ocorrido naquele dia. Segundo Leila, ela não lembrava de ter pedido cigarros e vinho para a recepção. Ela lembrava de estar muito cansada e com sono naquele dia, afinal havia chegado de uma viagem, assim como afirmava não ter escrito o bilhete encontrado ao lado do seu corpo. A letra do bilhete ela afirmava que também não seria a letra dela. Não houve qualquer teste para verificar se a letra era dela ou não. Suas palavras naquele momento não tinham nenhum valor. Os meses se passaram e os policiais responsáveis pelo caso foram trocados e a investigação continuava. A polícia pedia para que Leila provasse que aquilo não foi uma tentativa de suicídio. Leila vinha constantemente a público afirmando ter sido vítima de um crime e que a polícia não estaria fazendo seu trabalho. Ela começou a desenvolver síndrome do pânico. Tinha lapsos de memória, acordava constantemente à noite com pesadelos e dizia que não conseguia lembrar do que aconteceu naquele dia. Leila foi tentando voltar para sua vida normal, voltou com sua carreira na TV e na época ela começou a namorar um homem chamado Maurício. O próprio Maurício disse à mídia que Leila acordava várias vezes à noite gritando, dizendo que alguns homens tentavam agarrá-la. 5 meses após o crime, depois de passar por diversos tratamentos psicológicos, Leila se lembrou do que havia acontecido naquele dia. Ela foi até a polícia para dar um novo depoimento e, segundo ela, naquele dia ela tomou 2 remédios para emagrecer, junto com vinho. Isso fez com que ela ficasse com muito sono. Foi então que Marco Aurélio foi embora, deixando-a passar a noite no hotel. Leila então ouviu a campainha do quarto tocando e eram 2 homens, amigos de Marco Aurélio. Esses 2 homens tentaram forçar uma relação sexual com ela, mas ela resistiu. Com isso, eles a espancaram e abusaram. Leila não revelou o nome dos homens, mas um deles era um ministro do governo Geisel. No momento do crime, ela ouviu esses 2 homens conversando e um deles dizendo que ajudaria a jogá-la da varanda do hotel. Depois, um dos 2 deu uma pancada em sua cabeça e ela não viu mais nada. Leila passou por um laudo do IML, onde foi confirmado que ela realmente havia sido agredida com a pancada na cabeça. Mas mesmo com a confirmação de que não houve tentativa de suicídio, sua carreira foi bastante afetada. Depois do crime, ela fez alguns filmes, porém, sempre papéis ligados ao erotismo. E entre 1978 e 1979, Leila fez seus últimos trabalhos na TV. Em 1977, um promotor registrou o crime como crime sexual, após uma testemunha confirmar que viu os homens jogando Leila da varanda do hotel. Logo após, foi feito o exame para verificar se a letra que estava no bilhete era realmente de Leila e foi confirmado que a letra não pertencia a ela. Tempos depois, o caso foi arquivado com o depoimento de 7 pessoas, porém, o depoimento de Leila não foi anexado. Durante o período das investigações, Leila começou a usar drogas e álcool em excesso e vivia com medo de qualquer coisa. Ainda em 1977, Leila deu à luz a uma menina chamada Tatiana e em 1979 ela lançou o livro Passagem Secreta, onde ela relatou todo o crime que vivenciou. As propostas de trabalho na TV simplesmente cessaram para Leila. Ninguém mais a chamava para nenhum trabalho. Isso a deixava cada vez mais deprimida. Com isso, sua filha passou a ser cuidada pelos avós, já que Leila não conseguia mais cuidar dela por se encontrar depressiva e submersa no mundo das drogas. Tatiana, sua filha, em entrevistas, disse que durante a sua adolescência era muito difícil o convívio com a mãe Leila, principalmente porque ela vivia com medo da mãe ter recaídas no álcool. Tatiana sempre culpou a mãe por seu comportamento. Porém, tempos depois, ela descobriu o que ela havia sofrido e que a levou ao mundo das drogas. Seu pai, Maurício, nunca foi um homem muito presente e ele faleceu quando ela era bem jovem. Leila se mudou para Cascavel, no Paraná, onde passou um tempo trabalhando na televisão de lá. Chegou a trabalhar como apresentadora em um programa infantil durante algum tempo e depois ela voltou para o Rio de Janeiro, onde ela seguiu sua vida longe da TV. Em 2015, ela deu uma entrevista dizendo que na época ela se sentia abandonada, triste, solitária e deprimida, e que existiam muitas pessoas que fingiam admirá-la, mas que na verdade só queriam pegar carona no sucesso dela, porque quando ela mais precisou,
todo mundo virou as costas, principalmente seus amigos famosos. Sua filha Tatiana teve uma filha e Leila se aproximou bastante da neta, mas mesmo se tornando avó, Leila não conseguia ser responsável, pois gastava todo o dinheiro que entrava de forma rápida, não pensava no futuro. Leila e Tatiana se aproximaram mais, mas Leila se envolveu com um homem abusivo, que a proibia de ter contato com seus familiares. Foi então que, em agosto de 2022, Leila entrou em contato com Tatiana, dizendo que se sentia muito mal, mas que seu atual parceiro disse que era uma besteira. Pediu que ela tomasse apenas um chá, mas que ela realmente não estava se sentindo bem. Tatiana percebeu que a mãe não estava brincando e a levou para o hospital. Lá ela foi já entubada, mas ninguém falava do seu estado de saúde. E quando Tatiana foi para casa tomar um banho, ela recebeu a ligação do hospital, que Leila Cravo havia falecido. Leila faleceu no dia 5 de agosto de 2022 por complicações decorrentes à obstrução intestinal. E esse foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes, que trouxe a real história de nossa querida Leila Cravo e que muito nos faz pensar em muitas coisas que podem estar envolvidas nesse crime. Sei que muitas coisas foram encobertas por envolver muitas pessoas que estão no poder. Coisas encobertas que não serão descobertas, pois o dinheiro silencia e o poder abafa. Bem, eu vou ficando por aqui, já agradecendo a todos que ficaram até o final do nosso vídeo e te convido a voltar aqui na próxima sexta-feira para ficar por dentro de mais um caso. Uma ótima semana a todos!